Segurança, poder e o medo de voltar a não ter. Segurança, poder e o medo de voltar a não ter. Segurança, poder e o medo de voltar a não ter. @Posica Invisível. Existe uma geração no Brasil que aprendeu sobre dinheiro da pior maneira possível. Não pela falta. Pela traição. Você guardou. Você planejou. Você fez tudo certo. E de manhã, o dinheiro tinha sumido. Não roubado. Confiscado. Pelo governo. Por decreto. Da noite para o dia. Essa geração somos nós. E ela nunca mais se relacionou com dinheiro do mesmo jeito. O dinheiro nunca foi só sobre comprar. Criança instalou uma crença que ainda opera hoje, mesmo que você nunca tenha nomeado essa crença. 1973 Brasil, inflação crônica que vai durar 2 décadas. Seu pai acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega em casa e o salário que recebeu na sexta já vale menos na segunda. Não dramaticamente menos, a menos suficiente para fazer cada compra uma urgência. O supermercado da sua infância tinha fila na prateleira de arroz depois do anúncio de reajuste. Sua mãe comprava o dobro do necessário quando o preço estava estável porque sabia que amanhã estaria diferente. O planejamento financeiro de longo prazo era quase impossível num país onde o futuro do dinheiro era imprevisível por design. E dentro de casa, o dinheiro tinha um peso específico. Era assunto, ou era tabu, que é outra forma de ser assunto. As famílias que falavam sobre dinheiro transmitiam uma ansiedade. As que não falavam transmitiam um silêncio que a criança aprendia a interpretar. Quando o assunto não existe, é porque o assunto é pesado demais para existir. Não é hora de pedir isso. Tá apertado. Essa frase, ou alguma versão dela, entrou na formação da sua geração como dado. Não como trauma necessariamente. Como dado. Dinheiro aperta. Dinheiro é finito. Dinheiro pode sumir. E quem pede na hora errada recebe não, e carrega a culpa por ter pedido. A relação com o dinheiro que você tem hoje foi moldada antes de você saber o que era uma conta bancária. Ela foi moldada pelo que você viu, ouviu e sentiu sobre dinheiro na casa onde você cresceu. E ela opera em você mesmo quando você acha que está sendo racional. O governo acabou de confiscar a poupança de todo mundo. Esse dia não foi só econômico. Foi psicológico. Foi geracional. Você precisa entender o que o Plano Collor fez, não só economicamente mas psicologicamente, para entender por que a sua geração tem uma relação com dinheiro diferente de todas as outras. Era março de 1990. Fernando Collor acabará de tomar posse. E num pacote econômico anunciado de madrugada, o governo bloqueou 80% de toda a poupança, conta corrente e aplicação financeira do Brasil. Da noite para o dia. Sem aviso. Sem discussão. Sem possibilidade de recurso imediato. Famílias que tinham guardado por anos para comprar uma casa acordarão acesso ao dinheiro. Empresários que tinham capital de giro não tinham mais capital. Pessoas que iam se aposentar não tinham mais a poupança que construíram. Foi o maior confisco financeiro da história do país. E você estava lá. Com 16 anos, talvez sem dinheiro próprio ainda. Mas viu. Viu seus pais. Viu o vizinho. Viu o que acontece quando você faz tudo certo e o sistema decide que as regras mudaram. Guarda dinheiro para quê? Vem um plano e leva tudo. Essa frase, cínica, amarga, absolutamente irracional dado o contexto, circulou na sua geração como verdade. E instalou uma desconfiança estrutural com relação a dinheiro guardado que vai levar décadas para ser trabalhada. Alguns nunca trabalham. Preferem gastar hoje porque amanhã pode ser tarde. O Plano Collor não foi só uma crise econômica. Foi uma aula força das obras, fragilidade de qualquer planejamento financeiro num país onde as regras mudam sem aviso. E essa aula foi incorporada pela sua geração de um jeito que nenhuma geração anterior, nem nenhuma posterior, experimentou da mesma forma. Que você não precisava mais depender de ninguém. Havia uma dimensão de dignidade no seu próprio dinheiro que o dinheiro dos outros, mesmo do pai, mesmo da mãe, nunca poderia dar. Você tem 20 anos. O real foi lançado em 1994 e pela primeira vez em décadas é possível planejar.
A inflação caiu. O horizonte ficou mais previsível. E você tem o primeiro salário real na conta, não o dinheiro do primeiro emprego, que era simbólico. O primeiro salário que paga a conta, que compra supermercado, que tem sobra. E a sensação é dupla, liberdade e ansiedade, simultaneamente. Liberdade porque você pode. Ansiedade porque agora é você que tem que administrar e a responsabilidade de administrar mal é sua. A primeira vez que você pagou seu próprio aluguel, comprou sua própria geladeira, contratou seu próprio plano de saúde, cada uma dessas transações carregava uma afirmação: eu consigo. Eu sou adulto funcionando no mundo. Meu dinheiro, minhas escolhas, minha vida. E junto com essa afirmação, a primeira vez que o dinheiro acabou antes do mês. A primeira conta que ficou descoberta. O primeiro vou ter que pedir emprestado. Que chegou com vergonha, por que pedir emprestado aos 20, quando você acabou de declarar independência, parece contradição. Não, tô bem. Dá pra fechar o mês. Você disse isso. Todos disseram. Às vezes era verdade. Às vezes era orgulho mascarando aperto. Mas o orgulho era parte do projeto, porque dizer que você não estava bem financeiramente era revelar que a independência tinha limites. E a independência precisava ser total ou não valia. Aos 20, a relação com dinheiro era mais sobre identidade do que sobre estratégia. Ter era provar que você podia ter, gastar era afirmar que você existia no mundo adulto. E guardar, quando havia o que guardar, era a primeira e mais difícil forma de aposta no futuro. Você havia chegado, e lembrava que havia chegado porque tudo havia dado certo. E tudo podia parar de dar certo. 40 anos. Você tem patrimônio. Tem investimento. Tem reserva. Tem o suficiente para que o dinheiro não seja mais a preocupação primária década a dia, e isso, para quem cresceu no Brasil da inflação e do Collor, é uma conquista que vai muito além do financeiro. Você chegou num lugar que seu pai talvez nunca tenha chegado. Ou chegou diferente, com mais segurança, com mais margem. E há uma satisfação profunda nisso, não vaidade, mas alívio. A sensação de que a criança que via a mãe comprar o dobro de arroz por medo do reajuste está finalmente segura. Mas aqui está o paradoxo que ninguém conta sobre chegar bem financeiramente aos 40. O medo não vai embora com o dinheiro. Ele muta. Antes era o medo de não ter. Agora é o medo de perder o que tem. E esses dois medos têm texturas completamente diferentes. O medo de não ter tem urgência, ele precisa de ação imediata. O medo de perder o que tem insônia. Tem revisão de extrato às 3 da manhã. Tem diversificação de investimento não por estratégia, mas por ansiedade. Trabalho muito porque não quero voltar a ser o que era antes de ter. Essa frase, dita com consciência ou não, é a que governa boa parte das decisões financeiras dos 40. O combustível não é a ambição de mais. É o terror de menos. De voltar. De desfazer o que foi construído. O dinheiro aos 40 tem dois endereços. O endereço visível, o patrimônio, o investimento, o padrão de vida, que diz chegue. E o endereço interno, o medo que o Collor instalou e que a vida confirmou em versões menores, que diz não confie. Collor, com o real, com os ciclos de crescimento e crise do Brasil, essa geração carrega uma sabedoria financeira específica que nenhum livro de finanças pessoais ensina. Porque nenhum livro foi escrito para quem viveu isso. O dinheiro nunca foi só sobre comprar. Na infância, foi sobre o que falta e o que sobra, e o que cada um desses estados diz sobre a família que você é. Na adolescência do Collor, foi sobre traição institucional. Aos 20, foi sobre identidade adulta. Aos 30, sobre prova de chegada. Aos 40, sobre poder e seu inverso, medo. E aos 50, começa uma transição que poucos fazem, e que é a mais importante. A relação com dinheiro começa a ser sobre legado, não sobre acumulação. Sobre o que você vai transferir, não em reais, mas em sabedoria. O que você aprendeu sobre dinheiro que vale mais do que qualquer saldo? O dinheiro que você guarda é o dinheiro que te permite dizer não. Não ao emprego errado. Não à sociedade errada. Não à vida que não quer mais viver.
Reserva financeira não é sobre comprar mais, é sobre ter liberdade de recusar. Essa lição, que parece simples e é extraordinariamente difícil de viver, é o presente mais valioso que a sua geração pode dar para si mesma e para quem vem depois. Você cresceu num Brasil que ensinava que dinheiro trai. E aprendeu, às custas próprias, que a resposta não é não guardar, é guardar de formas que o sistema não alcança facilmente. Em conhecimento. Em relacionamentos. Em capacidade de criar. Em saúde. Em tempo livre que nenhuma crise econômica pode confiscar. O símbolo muda. A necessidade é a mesma. Até que um dia ela deixa de existir. Ponto de interrogação pré-ornamental onde você ainda carrega o medo do plano Collor, mesmo que nunca tenha pensado assim. Que decisão financeira sua, hoje, é governada pelo terror de voltar a não ter? Broto na semana que vem, o fracasso, o episódio mais difícil. E o mais libertador. @Posição Invisível. Posição Invisível T2EP05. O dinheiro nunca foi só sobre comprar. O fracasso nunca foi só um erro. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, o intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo.